Olá, gente! E aí, tudo bem? Professora Milena Cabral com mais um vídeo aqui no YouTube para vocês. Essa semana de agosto, né? Finalzinho agora de agosto de 2020, eu fiz uma live com a médica dermatologista a doutora Janaína Garrido e a gente vai ter um papo sobre vitamina D. Só que a live acabou, né? Uma hora ali no Instagram e muitas dúvidas ainda ficaram, muita gente querendo revisões, né? Alunos, ex-alunos também, muita gente querendo ainda mais informações. Eu acho que porque a vitamina D mais do que nunca está sendo na boca do povo, saindo na mídia, né? Muitos médicos, muitos cientistas falando por conta do seu uso agora, principalmente na pandemia pelo novo coronavírus. E aí eu resolvi então fazer uma sériezinha de vídeos para a gente estudar, revisar, discutir, talvez tirar dúvidas, justamente sobre o que é a vitamina D, seu metabolismo, né, a parte laboratorial, valores de referência, o seu papel nas doenças, o seu papel na resposta imunológica. Então, para não ficar muito grande, eu vou fazer uma série de vídeos e aí, semanalmente, a gente vai estudando, vai debatendo. Podem me mandar perguntas, dúvidas pelo Telegram, pelo Instagram e pelo direct, pelo meu WhatsApp também. Eu geralmente coloco todas as minhas redes sociais aí disponíveis para todo mundo, assim como também podem colocar comentários aqui no meu canal do YouTube, que eu vou responder também, né, sempre na medida do possível aí para vocês. Então, para a gente revisar um pouquinho, entender hoje, nesse vídeo a priori, o que é a vitamina D e quando é que a gente obtém, de que forma podemos obter essa vitamina D e o que interfere para que algumas pessoas apresentem mais ou menos níveis, né, dessa vitamina ali no nosso sangue. Então, primeiro de tudo, que a vitamina D ela é a única das vitaminas que, na verdade, não é uma vitamina. Ela é considerada, já faz mais aí de 30 anos, que já se sabe que ela é um hormônio, né? A vitamina D ela é considerada um hormônio pelo fato de que ela participa regulando vários sistemas fisiológicos no nosso organismo. Toda vez que a gente tem uma macromolécula ali, uma micromolécula, enfim, uma molécula do nosso organismo que tem uma participação em regular diferentes mecanismos ali dentro do nosso organismo, promovendo uma homeostasia, um equilíbrio, a gente geralmente diz que é um hormônio, que vai ter esse papel de regular o nosso metabolismo. Então, por conta disso, dentre todas as vitaminas existentes, a vitamina D é a única que tem essa característica de ser um hormônio, de regular o nosso metabolismo. Agora, qual é a diferença de ela ser um hormônio ou uma vitamina? Qual é a diferença, né, desses termos? Vitamina, na verdade, é também uma substância que é essencial para todo organismo aí do mundo, no reino animal, tá? Nós precisamos de vitaminas, só que esses componentes são essenciais para a nossa vida, mas a gente não consegue produzir endogenamente. A gente só consegue obter as vitaminas através da dieta alimentar. E aí que a vitamina D, ela justamente deixa de ser uma vitamina, porque ela é a única que consegue ser produzida por nós, né, animais, mamíferos aí, que conseguimos então produzir endogenamente essa vitamina. Ou seja, não necessariamente, né, obrigatoriamente, a gente só vai conseguir a vitamina D através da alimentação, através da dieta. Então, ela é a única que se diferencia das demais, né, vitaminas, que são componentes essenciais para o nosso metabolismo normal, mas que a gente não consegue produzir. A gente só obtém as demais vitaminas através da dieta alimentar. Agora, sabendo então, já tem tanto tempo que já se descobriu isso, e esse papel super importante da vitamina D, né? Como é que ela é produzida e quais são as fontes alimentares que a gente pode obter também essa vitamina. Então, primeiro, e o que torna ela diferente, é que a nossa pele, ela tem a capacidade de, através da captação dos raios solares, principalmente aí ultravioleta B, os raios do UVB, eles vão ser capazes de converter, de fazer uma reação, tá? De certa forma, é uma reação enzimática, utilizando para isso um substrato próprio que já existe aqui na nossa pele, que é chamado de 7-deidrocolesterol. E, na verdade, é um substrato que já vem oriundo ali, né, do precursor, que é o colesterol,
Daí a importância, né, do colesterol na nossa vida, porque vai fazer parte da construção das nossas membranas celulares da pele e vai também, por exemplo, fazer parte da produção de uma série de hormônios, como é o caso da vitamina D. Então, a gente já tem esse substrato aqui na nossa pele, mas que para que ele seja, então, convertido através de reações que acontecem, né, até mesmo a reação térmica, que acontece após essa exposição solar, você vai converter esse 7-deidrocolesterol que existe aqui na sua pele em um outro metabólico, que é o chamado de pré-vitamina D. Esse 7-deidrocolesterol, então, vai ser convertido, vai ter alguma série de reações enzimáticas que são promovidas por algumas enzimas como a 7-deidrocolesterol redutase e que depois vai ser metabolizado a vitamina D. A vitamina D, de fato, existe em várias formas químicas que já se descobriram, né, que existem. Só que existem duas formas químicas principais que têm um efeito bioquímico, né, de importância clínica no nosso organismo, que são chamadas de vitamina D2 e vitamina D3. Essa vitamina D2, também chamada de ergocalciferol, é obtido também a partir da exposição solar, só que ele não existe, não é pré-formado, né, a partir desse 7-deidro, não é formado na nossa pele, na pele dos animais, mas é sintetizado essa vitamina D2, né, esse ergocalciferol, a partir da exposição solar nas plantas, em fungos, nos cogumelos. Então, esses vegetais, quando expostos pela luz solar, por a mesma radiação UVB, vão também converter esse precursor do colesterol para formar uma molécula de vitamina D, né? Mas é um outro componente químico que foi chamado de ergocalciferol ou vitamina D2. No caso da vitamina D3, que talvez seja mais conhecida, porque é o que está no rótulo de muitas vitaminas que as pessoas fazem uso, veem lá vitamina D3. Essa vitamina D3 é a vitamina que é produzida por nós animais, tá? A vitamina D2 é produzida em fontes vegetais, como nas plantas e os cogumelos, como eu falei, leveduras, enquanto que a vitamina D3 só é produzida através da pele de nós animais. Essas duas formas químicas da vitamina possuem diferenças estruturais e, assim, em termos biologicamente, existe ainda algumas controvérsias de que existe vamos dizer assim, a vitamina D3 ser mais potente, mais biologicamente ativa do que a vitamina D2, mas também já vi artigos que mostram que não existe tanta diferença assim. Mas uma boa parte dos trabalhos que eu já li mostram, na verdade, como se fosse um efeito mais duradouro da vitamina D3 de permanecer ali no nosso sangue por mais tempo do que a vitamina D2. Então, por conta disso, hoje os suplementos alimentares que são fornecidos aí através das farmácias e também são manipulados, eles utilizam então a fonte da vitamina D3, que é essa que de fato a gente também consegue produzir através da pele. Aí você fala, poxa Milena, mas se você fala que produzimos através da pele, endogenamente essa vitamina, por que a gente faz suplementação? Né? A alimentação também não vai fornecer juntamente com essa produção através da exposição solar? Sim. Através da dieta alimentar já é um fornecimento baixo, tá? Em torno de 10 a 20% da vitamina D que é fornecida através da dieta alimentar, o que equivale de 100 a 200 unidades internacionais por dia, o que é baixo, tá? Se for analisar todos os consensos que abordam sobre a suplementação da vitamina D e qual seria a sua dose que teria, de certa forma, um benefício real. 100 a 200 unidades internacionais por dia é muito baixo. Então, é muito pouca, né, ali a quantidade de vitamina D que a gente obtém através da dieta. Mas é importante a gente se alimentar de alimentos que contenham, né, essa vitamina. Claro, né, já é uma ajuda, um auxílio, né, que vai ali se somar àquela vitamina D que o seu corpo naturalmente produz. Só que a gente sabe, né, que principalmente aqui no Brasil, no Nordeste, a alimentação ela é precária, né? E então, os alimentos que geralmente possuem uma maior quantidade de vitamina D, né? E vitamina D3 principalmente, são os peixes gordurosos, né? A pele desses animais aí apresentam uma maior quantidade aí de vitamina D3 que eles conseguem também produzir.
E aí esses peixes gordurosos, mas a gente tem alguns alimentos como leite, suco de laranja, ovos, queijos, que também possuem vitamina D, tá? Essa vitamina D3, mas geralmente os peixes gordurosos, aí como o salmão, o atum, sardinha, geralmente eles têm o maior teor dessa vitamina. Mas ainda assim é uma quantidade que é insuficiente se a gente for pensar na dose diária que seria necessária para que a gente tivesse um benefício de fato. Aí, o que a gente produz através da exposição solar chega a perfazer aí 80% a 90% do que a gente precisa diariamente. Então, o ideal mesmo é que a gente faça essa produção, essa síntese endógena, mas para isso a gente precisa se expor ao sol. Só que aí tem toda uma controvérsia, uma série de artigos que mostram justamente, né, a questão da exposição solar, porque a gente sabe que a exposição solar exacerbada, né, pode causar câncer de pele, né? E aí depender do horário, porque esses raios ultravioletas, eles podem causar mutações ali em algum desses genes e acabar desenvolvendo, sim, uma neoplasia de pele, mas é como eu costumo dizer, tudo na vida é equilíbrio, tá? A gente precisa mais ou menos 15 a 30 minutos de exposição solar por dia, 15 minutos até é suficiente. Tem artigos que falam, eu já vi artigos falando de 5 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos, né, de exposição solar, sendo que não precisa ser o corpo inteiro, você tá ali exposta, como a doutora Janaína falou na nossa live, apenas uma parte ali do seu corpo que você deixa exposta durante esses 15 minutos diários vão ser suficientes para produzir aí esses 80 a 90% de vitamina D que o seu corpo precisa diariamente. E para manter os níveis, né, de cálcio, que é o objetivo maior da vitamina D, também, né, um dos maiores, mas é que é fazer a homeostasia do cálcio ali no nosso organismo. Então é o suficiente se você faz, né, tem uma exposição solar mais ou menos desse período de tempo. A questão é, existe uma série aí de fatores que muitas vezes nos impedem de fazer essa exposição solar aí durante 15, 20 minutos diários. Eu vou falar por mim, que trabalho em um ambiente fechado, um laboratório de análises clínicas, e a gente fica completamente ali enfurnado dentro de um espaço fechado, somente com luz, né, artificial. Se a gente muitas vezes não vê o dia passar, eu entro para trabalhar às 7 da manhã, sai às 19, então acaba que a gente, como é que eu me exponho? Em que momento eu faço essa exposição solar? Então acaba que é um pouquinho difícil para quem não tem um hábito de vida, né, que permita essa exposição. Até porque quando eu saio para trabalhar ainda o sol está muito fraco e o ideal seria que a gente fizesse a exposição de 10 horas da manhã até as 15 horas da tarde, que é quando a intensidade desses raios ali vai estar aumentada, e aí você conseguiria então em menos tempo fazer uma produção mais eficiente de vitamina D. Então, por exemplo, eu sou um dos exemplos de situações que aí podem prejudicar, de certa forma, uma produção saudável de vitamina D, uma produção natural endógena, já que eu me exponho muito pouco à luz solar durante o dia a dia, pelo menos aí segunda a sexta, tá? Então, isso acaba muitas vezes reduzindo a nossa capacidade de produção endógena? Sim. Não só quem trabalha, né, com esse perfil de rotina como a minha, mas pacientes que estão ali também com pouca exposição solar, que ficam internados por muito tempo, que estão acamados, pessoas que usam roupas que acabam cobrindo todo o corpo por conta de questões religiosas, isso também pode interferir. E fora que tem pacientes que já têm doenças aí de pele, né? E doenças autoimunes principalmente, que já não podem fazer uma exposição solar igual um indivíduo normal que não tem nenhuma doença. Então, esse tipo de indivíduo já tem aí um fator limitante para a produção endógena dessa vitamina, tá? Então, são algumas variáveis que podem interferir na sua produção natural. Mas, atrelado a essa questão individual ali da pessoa e da sua rotina e do seu hábito, né, comportamental, ainda tem questões que são genéticas, tá? Questões que são hormonais e questões nutricionais. Por exemplo, questões genéticas, existem aí já trabalhos, vários artigos que mostram polimorfismos de genes que são, na verdade, para sintetizar receptores da vitamina D, que são receptores nucleares, e aí esse polimorfismo faz com que muitas vezes interfira na capacidade, na síntese desses receptores para que haja interação com a vitamina D. Então, tem determinados polimorfismos que podem
interferir negativamente também nesse reconhecimento da vitamina D, assim como o contrário. E fora que a gente também tem algumas alterações e mutações genéticas dessas enzimas, como a 7-dehidrocolesterol redutase, que é super importante lá naquele primeiro passinho da produção lá na pele. Gente que tem mutação nessas enzimas, isso também pode interferir de alguma forma na capacidade ali de síntese endógena dessa vitamina D3. Atrelada a isso, a gente tem a própria questão da melanina, né? Tantos trabalhos que mostram aí indivíduos que são de populações de regiões temperadas, climas frios, né? Que geralmente também são da pele branca, tem uma maior facilidade de captar essa luz solar e fazer mais rapidamente, né, e mais eficientemente uma produção de vitamina D, diferentemente nós aqui, que apesar de estarmos num país que tem alta exposição solar, a gente tem a pele com mais melanina, que acaba competindo ali, né, com a própria 7-dehidrocolesterol na hora da exposição do raio para que ocorra essa conversão em vitamina D. Então a melanina ela atrapalha de certa forma nessa síntese. E aí eu vi muitos trabalhos falando justamente disso, né? A gente aqui tem uma maior exposição solar, mas ao mesmo tempo a gente tem mais melanina, uma boa parte da população brasileira, né? Enquanto que lá eles têm uma baixa incidência solar, mas tem uma pele que é mais predisponente. Compensação, alguns artigos mostram que quando vem o verão nessas regiões nórdicas, 30 minutos aí, geralmente 15 minutos, em pouco tempo, por eles terem a pele com menos melanina, eles conseguem mais rapidamente metabolizar e produzir essa vitamina D em níveis normais. Atrelado a isso, a gente também tem a questão hormonal. O estrógeno por si só, né, o estradiol ali, para quem faz uso externo e as próprias mulheres que vão ter bem mais do que os homens, isso também já pode interferir na síntese da vitamina D, tá? Então, como eu mesmo que faço uso de anticoncepcional por via oral e já percebi ao longo dos anos o quanto isso impactou na minha produção normal de vitamina D também, levando aí a uma diminuição dos níveis. Então, tem questões hormonais, a própria questão nutricional, gente que se alimenta bem, gente que se alimenta mais precariamente. Lembrando que a vitamina D é faz parte ali do grupo de vitaminas que são lipossolúveis, que são solúveis em gordura para serem mais facilmente absorvidas ali no intestino. Então tem hoje dietas que são muito pobres em gorduras e isso pode dificultar a absorção dessa vitamina D também ali no intestino e a sua óbvia, né, efetividade e a sua ação. Então, a gente tem vitaminas que são hidrossolúveis, que elas circulam livremente e são absorvidas ali, né, em meio aquoso, enquanto que as lipossolúveis, como a vitamina D, a A, a E, a K, são lipossolúveis e precisa, de certa forma, de um meio lipossolúvel melhor ali para que elas possam ser absorvidas. Então, a dieta que seja muito pobre em gorduras pode também ser prejudicial na produção e na absorção, vamos dizer, da vitamina D, tá? Lembrando que o precursor é o colesterol. Se a gente não tem, então, né, um nível normal para que haja produção de vitamina D, isso tudo vai atrapalhar essa cadeia de síntese também. Por isso que eu bato sempre na tecla que, para mim, o equilíbrio é tudo, né? Se você tem uma dieta equilibrada, se você tem hábitos de vida que também são equilibrados, eu acredito que a gente pode diminuir ao longo aí dos anos muitos medicamentos, muitos suplementos que a gente hoje tem que fazer uso porque a gente não tem um hábito de vida saudável, tá? E então a gente tem aí os fatores genéticos, hormonais, nutricionais, as questões de hábitos comportamentais, até a própria idade também, porque quanto mais velha a gente vai ficando, essas células vão perdendo um pouco a capacidade de sintetizar proteína e, inclusive, vão perder também alguns desses receptores que são importantes para que a vitamina D ela se ligue e promova a sua ação, o seu efeito biológico dentro das células. E a célula mais envelhecida, ela vai perdendo esses receptores também de vitamina D. Então, existe uma série de fatores que vão aí interferir desde a captação, a produção e a absorção dessas vitaminas e o seu reconhecimento para a ação biológica, tá? Então, eu queria fechar esse vídeo de hoje, a gente falando do que é, mais ou menos como ela é produzida, quais são as duas principais formas químicas e de onde elas são oriundas, né? Se das plantas ou a partir da nossa pele, né? Dos animais. E é isso.
Nos próximos vídeos eu vou abordar ainda outras partes. A vitamina D é um assunto assim que rende muita conversa, muito bate-papo e dá pra gente aprender e falar de muitas coisas. Então, eu vou segmentar fazendo vários vídeos para que a gente cada dia possa aprender e discutir um pouquinho mais sobre esse hormônio tão assim benéfico, de certa forma, mas que também tem que ser usado para quem precisa e com cautela. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.